Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Namo Vishnu Padaya Gaura Prasthaya Bhutale Shri Srimad Bhakti Jivan Acharya Goswami Nami Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskritam Narochaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É o 32, 34, né? Página 81. Ah, não, é o 31. São 80, Prabhu. 31. Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 31. Vou ler aqui o sânscrito e o verso, aí você lê o comentário. Nacha Shreyo Nupashyami Hatva Swajanamahave Nakhankhe Vijayam Krishna Nacha Rajam Sukhanicha. Isso aqui é Arjuna falando para Krishna. Ó Krishna, não vejo nada de auspicioso em matar meus próprios parentes nessa batalha. Não desejo vitória, reino e tampouco a felicidade. Bhavanuvada. Siriô na Pasyamati significa: não vejo nada auspicioso. Os renunciantes que alcançam a perfeição no yoga e os guerreiros heróis que morrem no campo de batalha alcançam o celestial planeta do Sol. Parece, então, que uma pessoa que morre na batalha, ambos alcançam o planeta do Sol. Dessa declaração, parece que uma pessoa que é morta em batalha alcança auspiciosidade e aquele que mata não recebe tal resultado piedoso. Alguém poderia questionar isso dizendo que uma pessoa que mata e é vitoriosa na batalha irá certamente receber ambos, fama e o prazer da soberania de um reino. Então, lutar seria benéfico para Arjuna. Para responder isso, Arjuna diz: Na Kankshe, eu não desejo isso. E Arjuna estava vendo as coisas do ponto de vista material, considerando que todo mundo estava ali, era o corpo, parentes. Mas, de todo jeito, a gente pode se pôr no lugar de Arjuna e ver
qual tipo de fé a gente tem. O Gurudev dá exemplo de o que é real fé, significa Shraddha. Shraddha significa fé. Tem dois tipos, Laukik Shraddha e Shastriya Shraddha. Laukik Shraddha é fé fraca. E Shastriya Shraddha é fé forte. Qual que é um exemplo de fé forte? A gente já falou, lembra, Diogo? Prahlada? Também, o meu Gurudev dava outro exemplo da história. Haridas, Haridas Thakur. por quê? Por que ele é exemplo de real fé? Não lembro? Não lembro. Ele foi pego pelos fanáticos sunis. Agora lembrei. O que trocou Não as fala. roupas, né? Não Aquele fala. que salvou o guru dele, não foi? Que ele acabou Não. trocando as roupas? Haridas Thakur nasceu em família Suni, muçulmano Suni. Suni é a linhagem que não segue, na verdade, o profeta, tipo um evangélico aqui. E ele se tornou Vaishnava. Só que o rei, Hussain Shah, na época, na Bengala, era muçulmano. Então, quando Haridas Thakur começou a ficar famoso como um grande santo, o rei ficou irado com isso. E mandou os capangas dele ir até Haridas, falou para ele parar de cantar o nome Krishna. Ele tinha que cantar Allahu Akbar. Então, Haridas falou o que para ele? Vocês podem me cortar em 1000 pedaços. Ainda assim, eu não vou parar de cantar Krishna, Krishna. Continuou cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Então, os capangas chicotearam ele durante mais de 15, 20 mercados. E ainda assim, ele não parava. Ou seja, ele deu a vida para aquilo. Isso significa Shastriya Shraddha, fé firme. Você vê, hoje os xiitas comemoram o martírio do irmão Hussein. Jesus Cristo também tem esse exemplo. Então, todos esses profetas e acharyas, eles deram a vida para isso. Eles não iam largar Deus, nem o nome de Deus, por nada, nem pela própria vida. Isso significa fé firme. Isso não é Bhakti ainda, mas é a entrada, porta de entrada de Bhakti, Sharanagati. Isso é que no final Krishna fala para Arjuna, se você acha que matando gente aqui nesse campo de batalha, você vai cometer pecado, então Krishna fala, Sarva dharma parityaja mam ekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo. Eu vou te tirar de todo o pecado. Se você acha que ainda assim, mesmo eu dando instrução para você agir como guerreiro na batalha, você acha que você vai cometer pecado, eu te garanto agora que eu te tiro tudo. Aí no final ele fala, Masutyaha, não desespere, confie nisso, não temas, não tenha medo. Vai com... Isso é Sharanagati, a porta de entrada de Bhakti. Sem isso, ninguém pode entrar em Bhakti. Outro exemplo que Siddhartha Maharaj dá na Bíblia é de Abraão. Abraão ouvia a voz de Deus falando, eu quero a cabeça do seu filho em sacrifício. A gente pode nos colocar na pele de Abraão e pensar se a gente tem essa fé ou não. Quando vê a voz de cima de Deus falando, Abraão, eu quero a cabeça do seu filho, o que ele fez? Pegou uma faca grande, botou na cintura, falou com o próprio filho, vamos fazer uma caminhada até em cima da montanha. Falou nada para ele, só falou, vamos fazer uma caminhada, vamos acima daquela montanha ali, vamos conversando. Chegou lá em cima, ele pegou o filho dele, botou numa pedra, amarrou ele e estava pronto para cortar a cabeça do próprio filho, para oferecer para Deus. Quando ele ia fazer, veio a voz, para, já passou no teste. Demonstrou que você tem real fé. O Haridas Thakur, mesma coisa. Prahlada Maharaj, mesma coisa. Até os Abraão, Jesus Cristo, e Hussein, Ali,
a linhagem da família do profeta fizeram a mesma coisa. Até o Guru Govinda, do Sikhs, perdeu na frente dele o próprio filho. Pegaram o filho dele e botaram num buraco, os invasores. Falou, você não vai largar essa religião hindu? Ele falou, não. E foi jogando terra por cima da cabeça do filho, até deixar só a cabeça. Você não vai largar isso? Ele falou, não. Então ele viu a morte do próprio filho. Por quê? Porque ele tinha fé firme. Jamais abandonar o nome de Deus e serviço a Deus. Isso é fé firme. Então a gente pode pôr no lugar aqui também de Arjuna, passou por essa situação e ver a nossa situação, se a gente está realmente apegado a Deus ou a coisas, pessoas, materiais. Prabhu, esses exemplos ainda não é Bhakti. Não, porta de entrada de Bhakti, fé firme. Você vê no processo de... Por isso que é bom falar, Bhakti é uma coisa muito elevada. Muito, muito elevada. Saranagati já é isso. Mas isso é só a porta de entrada. Você vê no processo de Bhakti, primeiro é Shraddha, fé firme. Depois Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, depois Nista, Ruti, Ashakti, Bhava, Prema. O começo é isso. Essa é a qualificação para começar a praticar Bhakti. Eu estava lendo esse de Siddhara Maharaj fala, sem isso, qualquer atividade de Bhakti que a gente fizer é muito mais karma do que qualquer outra coisa. Então, fé é necessária. Porque não é tão assim... Alguém pode ter fé em Deus e vai para uma guerra, por exemplo, proteger a religião. Ele é morto na batalha. Qualquer um pode fazer isso, se ele tiver fé. Agora, Bhakti não é todo mundo, não é pela sacrificar o corpo alguém vai conseguir Bhakti, não. Vai ser muito mais interno, muito mais sutil e muito mais avançado que simplesmente sacrificar o corpo para Deus. Várias pessoas, você vê quantas pessoas sacrificam o corpo para o país dele, não é nem para Deus, até para o país. Muita pessoa, muita gente morre em guerra, sacrificando pelo país. Agora quer sacrificar por Deus, então isso é o mínimo que a gente pode fazer. Pelo país a pessoa vai alcançar quase nada. Por Deus a gente ganha tudo, qualquer sacrifício. Mas Bhakti não é só sacrificar o corpo. Mas se alguém tiver disposto a isso, significa que ele tem fé firme. E aí qualquer atividade que ele fizer vai ser pelo menos no estágio inicial de Bhakti, até ir progredindo e chegar no estágio de prema, amor puro, que a gente sequer pode imaginar o que é isso. Então isso é o começo, fé firme. A gente pode pôr na situação de Arjuna ou até na nossa vida e ver se a gente tem essa fé em Deus. Está disposto a sacrificar qualquer pessoa, inclusive a gente, para Ele. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, deve tentar ter essa mentalidade de todo jeito. Isso significa fé. Nada a perder. A Arjuna estava vendo pelo ponto de vista material. Ele falou, se alguém ser morto, ele alcança o planeta celestial do Sol. Mas e se a gente ganhar, o que nós vamos ficar? Coisa material. Eu não desejo nada disso material. Então, isso ele falou para Arjuna. Leia cantar o Mahamantra? Verso 32 a 34. Krishna, Ah, vai lá. Ligou aí agora. Ligou agora, pode ir. a internet hoje está travando. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, boa noite a todos. Boa. Verso, tá na página 81, verso 32 a 34.
Kim no rajena govinda kim bhogai jivitenava jesamarte kankitam no rajam bhogaha sukhanicha taime vastita judhe pranamstakta dhananicha acharya pitara putras tathaiva cha pitamaha matula sasura pautro shala sambandhinas tatha etam nahantu ichami gnatopi madhusudana. Ó Govinda, de que nos serve um reino, desfrute ou até mesmo a própria vida, enquanto nossos membros familiares, mestres, tios, filhos, avós, sogros, netos, cunhados e outros parentes estão diante de nós neste campo de batalha, preparados para deixar suas vidas e riquezas? Ó Madhusudana, mesmo que ele me matem, ainda assim eu não desejo lhes matar. Verso 35. Api trailokya rajasya heto kim nu mahi krite nihatya dhartarastram na kapriti syajjarnardhana. Ó Janardhan, se matamos os filhos de Dhritarashtra, até mesmo que pela soberania de todos os três mundos, o que falar desta terra? Qual felicidade receberíamos com isso? Verso 36. Está no verso 36, página 81. Papam evashraedasman hatvaitam atataina tasman arha vayam hantum dhartarastram sabandhava sajanam hi katham hatva sukhinasya mamadhava. Se matamos nossos professores e familiares, mesmo sendo eles nossos adversários, o pecado recairá sobre nós. Não podemos tirar a vida dos nossos próprios parentes e dos filhos de Dhritarashtra. Ó Madhava, como poderíamos ser felizes matando nossos parentes? Bhavanuvada. De acordo com as escrituras, há 6 tipos de agressores: o que ata fogo em uma casa, o que dá veneno aos outros, o que ataca com armas mortais, o que rouba e o que usurpa a terra de alguém, e o que sequestra a esposa de outro. Arjuna argumentou: você pode dizer, ó Bharata, deve-se matar estes 6 tipos de agressores assim que são avistados, porque, de acordo com as injunções escriturais, tal ato de matar é apropriado e nenhum pecado é cometido. Você vê, de acordo com os princípios religiosos, o governante deve matar instantaneamente esses 6 tipos de agressores. Você vê, quando eles não fazem isso, ou até dá razão para esse tipo de agressor, o que vira a sociedade? O bom vira ruim e o ruim vira bom. O pecaminoso vira piedoso, pobre coitado. Ele pode fazer o que ele quiser, tem direito para isso. Se o outro tem mais bens materiais, ele tem direito, hoje em dia. Ou seja, virou o contrário, de acordo com os princípios religiosos. Isso significa o quê? Kali Yuga. Kali Yuga significa isso, atual era. E de acordo com os princípios religiosos, pessoa que coloca fogo em uma casa, que dá veneno aos outros, que ataca outros com arma mortal. Ou seja, um ladrão, por exemplo, a pessoa está passando na rua, ele vai, ataca a pessoa, rouba, mata. Ou, sem nenhuma razão, alguém ataca outro com arma de fogo, por exemplo. Que rouba coisa de outros, ou que usurpa a terra de alguém, ou sequestra a esposa de outra pessoa.
esse tipo de pessoas cometer isso, de acordo com os princípios védicos, e os reis kshatras tinham esse tipo de atitude, igual Parikshit Maharaj, certa vez, matou uma pessoa demoníaca que estava cometendo pecado na região norte da Índia, ele rapidamente decepou a cabeça da pessoa. Que é princípio religioso o governante fazer isso. Se alguém faz esse tipo de 6 coisas, é dever dele matar tal pessoa. Então, isso é... Aqui, ó. Você pode dizer, ó, a Arjuna estava fazendo isso, porque ele sabia os princípios, ó, deve matar esses 6 tipos de agressores que estão avistados. Tal de matar é apropriado. Para responder, eu diria por matar aqueles que estão renocentos. Ou seja, se ele fizesse isso, ele estava dando argumento para Krishna. Então, como não é apropriado, porque ele ia atacar outros com armas mortais, um dos 6 que falou aqui. Então, ele estava pensando, então a gente vai cometer pecado, eu vou cometer pecado. A lógica de Arjuna... Para responder, eu diria, por matar aqueles que estão aqui reunidos, nós certamente correríamos em pecado. A lógica de Arjuna é baseada em uma razão. De acordo com a Artha Shastra, as escrituras que contêm a ciência da economia política, matar um agressor é apropriado. Porém, as injunções dessa escritura são menos importantes do que os Dharma Shastra, escrituras que descrevem os códigos morais de conduta, como Yagyavalkya Rishi diz, sabia que o códigos morais de conduta, sabia que o Dharma Shastra é superior ao Artha Shastra. Por essa razão, Arjuna disse, de acordo com as escrituras que descrevem os códigos morais, nós certamente correríamos em pecado ao matar nossos mestres e outros. Além disso, não conseguiríamos tampouco nenhum prazer mundano com isso. Por essa razão, Arjuna usa frases como Swajanam, que significa os próprios parentes. A Arjuna estava falando do ponto de vista de Dharma Shastra, é a escritura relacionada com princípios religiosos, que é mais avançado do que a anterior que falou ali, que era a Artha Shastra. Então, são 2 tipos de escritura. Quando a diferença entre elas, o Dharma Shastra é superior ao Artha Shastra. Na nossa linha de Bhakti, Bhakti Shastra é superior ao Dharma Shastra, que é superior ao Artha Shastra. Então, de acordo com isso, a Arjuna estava pensando que ia cometer pecado, ou seja, que ia ir contra os códigos morais por matar pessoas ali que era até mesmo professor dele na arte do arco e flecha, por exemplo. Ele pensou que estava lamentando por isso. Também os próprios parentes. Você vê, de acordo com esses códigos, se alguém mata o próprio parente, ele vai cometer pecado. Isso é óbvio, né? De acordo com a moralidade mundana, é óbvio. Todo mundo sabe disso. Né? Ele estava vendo pelo ponto de vista mundano da coisa. Aí Krishna depois vai explicar o porquê que ele está errado ao dar esses argumentos. Prakashika Vrit. Ô, Prabhu, não dá para outro ler aí, só para me lavar meu rosto ali, que eu estou muito suado. Carol, pode ler? Prakashika Vrit. Haribol, não. Hoje eu não posso ler não, Prabhu. Kalyani, pode ler? Tô sem o Gita. Haribol. De acordo com Smriti Shastra, não se comete pecado ao matar 6 tipos de agressores. Em contrapartida, os Shrutis, que se manifestaram diretamente do Senhor Supremo,
e foi ouvido pelas autoridades, declaram que não se deve matar nenhuma entidade viva. Quando surgem tais aparentes contradições entre o Smriti e Shruti, deve-se considerar os Shrutis como superiores. Esta é a instrução das Escrituras. Similarmente, o caminho apropriado sobre os corretos códigos de conduta dado pelas Escrituras Dharma Shastra deve ser considerado superior aos das Escrituras, que falam sobre a ciência da economia política, Artha Shastra. Seguindo esta lógica, Arjuna sente que, ainda que os filhos de Dhritarashtra sejam agressores, se ele os mata, cometerá pecado. Aqui, então, vemos outra especialidade no caráter de Arjuna. No final da batalha do Mahabharata, Arjuna amarrou Ashwatthama junto como se amarra um animal. E devido à ofensa de matar seu filho e os filhos dos seus irmãos, ele o colocou aos pés de sua esposa Draupadi, que estava chorando. Sendo generoso e liberal, ele disse que Ashwatthama, que era filho de seu guru, deveria ser perdoado. Bhima, por outro lado, disse que ele deveria ser morto imediatamente. Arjuna se encontrou em um dilema. Ele então olhou para Krishna, que disse: um Brahmana não merece ser sentenciado à morte, nem mesmo se ele cai de seu status. Por outro lado, alguém que se aproxima com armas com a intenção de fazer um ataque letal certamente merece ser morto. Compreendendo a interna intenção de Sri Krishna, Arjuna cortou o cabelo daquele desqualificado Brahmana. Ashwatthama forçosamente removeu a joia de sua testa e o expulsou do campo. O sentimento... Peraí. Ele é porque deu uma desqualificado Brahmana Ashwatthama. Significa que Arjuna forçosamente removeu a joia de sua testa e expulsou do campo. Arjuna expulsou Ashwatthama do campo, o campo de batalha Kurukshetra. O sentimento interno de Arjuna é que ninguém pode ser feliz por cometer pecado, seja qual for a situação. Tal pessoa não pode nem mesmo receber felicidade mundana. O que falar de prazer transcendental? Aderência aos Vedas, Smritis, injunções do comportamento santificado e autossatisfação são as 4 características da religiosidade. Lutar contra os próprios parentes é uma atividade contrária a ambos, Vedas e comportamento santificado, e traz com ele o sentimento de culpa. Isso aconteceu depois da batalha, quando eles pegaram Ashwatthama, que matou os filhos de Draupadi covardemente, enquanto ele estava dormindo. Aí trouxeram ele e pediram para Draupadi decidir o que faria com ele. E Bhima falou uma coisa, que ele devia ser morto, Arjuna não queria. E aí, por fim, Draupadi teve piedade por ele ser filho do guru dos Pandavas. E então ele cortaram o cabelo, humilharam ele e mandaram ele embora do campo. Então, o Swami Prabhupada fala sobre isso aqui, que ninguém pode avançar espiritualmente fazendo pecado. Então, Arjuna, tendo um coração bondoso, naturalmente ele era contra matar qualquer entidade viva. Isso, naturalmente, ele era um coração compassivo, jamais desejava matar ninguém. Swami Prabhupada fala, ninguém pode ser realmente feliz e progredir na vida espiritual fazendo pecado. Por isso que, antes de receber Harinama, o Maha Mantra, a pessoa deve primeiro prometer que não vai cometer mais sexo ilícito, nem usar nenhum tipo de droga intoxicante, álcool, cigarro, café, nada disso.
nem jogar jogos de azar e nem comer qualquer tipo de animal, ovo, essas coisas. O primeiro, ela promete isso. Por quê? Porque ela vai ficar sem ter vida pecaminosa. Se alguém faz isso, tem uma vida pecaminosa. Então é impossível de praticar. Então, ninguém pode progredir na vida espiritual tendo vida pecaminosa. Aí São Prabhupada fala, todo mundo pode olhar para si mesmo e ver se está tendo uma vida pecaminosa ou não. Cada um pode julgar ele mesmo. Então, o mínimo que a gente pode fazer é viver sem pecado. Não existe ser devoto e ser pecador ao mesmo tempo, impossível. Tem muita gente que fala, não tem problema pecar, levanta, caiu, levanta. Que filosofia que é essa? Caiu, levanta. A vida inteira caiu, levanta. Nunca vai deixar o pecar. Como que vai progredir espiritualmente? Impossível. Pecando é impossível progredir em Bhakti. Então isso é o mínimo, né? São coisas que é falada para bárbaros, né? Não mate, não tenha sexo com mulher dos outros, ou além da sua esposa ou esposo, no caso da mulher. Isso é coisa de falar para bárbaros. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ter uma vida sem pecado e tentar progredir em Bhakti. O Arjuna estava com o coração compassivo e estava pensando que ele ia cometer pecado nessa situação, apesar de que não ia. Ô, Prabhu, só para me entender, ali se ele matasse, não seria pecado, então. Já depende de acordo com qual escritura. De acordo com Artha Shastra, igual falou, não. Por isso que foi oferecido os dois, por isso que Bhima falou uma coisa, só que Draupadi, com coração de mulher doce, mais suave, ela decidiu liberar ele. Se fosse por Bhima, que também é um devoto puro de Krishna, ele ia ser morto. Mas Arjuna e Draupadi, principalmente, resolveu porque ele era filho do mestre de Arjuna. Ele tinha uma conexão ali com os Pandavas. Então Draupadi falou, não, é melhor liberar ele. Humilha ele, para ele ter o castigo. Aí depois no Bhagavata fala, para esse tipo de pessoa, a humilhação é pior do que a morte. Ele ficou com o cabelo, os buracos na cabeça. Aonde que ele ia andar ali no meio do mato, depois saindo do campo de Kurukshetra, todo mundo ia perceber que ele foi humilhado. Então isso às vezes é pior do que a morte. E ao mesmo tempo não ia matar ele. Então, resolveram fazer isso. E também o outro motivo falou aqui que ele era Brahmana. Então, no Dharma Shastra tem essa passagem que fala que um Brahmana não merece ser sentenciado à morte, nem mesmo se cai de seu status. Então são vários pontos de vista de várias escrituras. E qualquer atitude que ia tomar ia cair alguma escritura, ou seja, ia ser legal. Mas Draupadi teve compaixão e Arjuna fez isso com ele no final. Isso é contado no primeiro canto chamado Bhagavata, que começa depois da batalha, que aconteceu logo depois. Alguém tem dúvida aí? Isso. Verso 37, 38. Você vê, no Ocidente, principalmente, a sociedade está muito longe desses códigos morais, né? Se falar pena de morte, o povo assusta, acha que é uma coisa absurda, não, mas está na lei de Deus isso. Tem alguns países que fazem isso, segue a lei de Deus, igual o Irã, por exemplo. Aí muito raro hoje em dia. Porque isso vai ser exposto por essa atitude de Arjuna. Por que que acontece isso? Krishna vai falar para Arjuna o porquê que ele estava pensando dessa maneira. E aí a gente pode ver o porquê que hoje muita gente pensa esse tipo de coisa, que é um absurdo, que não pode fazer isso.
verso 37, 38. Mas a gente deve saber que para um devoto, ele vai estar naturalmente inclinado a não fazer mal para nenhuma entidade viva, nem mesmo para uma formiga ou um mosquito. Qualquer devoto vai ter essa natureza. Mas às vezes, para cumprir a ordem de Deus, ele vai contra a natureza dele para o bem da sociedade. Quando um rei igual Parikshit Maharaj, que ficou rei, ou Yudhishthira, mata alguém infrator, ele não está desejando aquilo, nem com raiva de ninguém. Ele está cumprindo a lei para o bem da sociedade. Com esse sentimento, ele faz aquilo. Aí ele não incorre pecado. Ele só está sendo um instrumento na mão de Deus para manter a ordem na sociedade. Por isso que alguém realmente que está protegendo alguma coisa, que vai para a batalha, por exemplo, ele não tem raiva de ninguém. Ele vai para o dever dele. Ele sabe que o dever dele é aquele. Então, com essa mentalidade, ele vai. É o certo, né? Mas no Ocidente está muito longe dessas coisas. Foi decaindo com o passar do tempo. Então, as leis de Deus viram absurdo e a lei do homem vira normal. E aí a sociedade só decai, decai, decai. Os princípios religiosos decaem. 37, 38. Yajapyete napasyanti lobhopahata cetasaha kulakhaya kritam dosham mitradrohe chapatakam katham nagyayam asmabhi papad asman nivartitum kulakhaya kritam dosham prapasyadbhi janardana. Ó Janardana, a inteligência de Duryodhana, assim como a dos demais, foi contaminada pela cobiça de obter o reino. Portanto, eles são incapazes de conceber o pecado que incorreriam ao destruir a dinastia e trair seus próprios amigos. Então, por que nós, que temos completo conhecimento disto, não consideramos a situação e nos abstemos de cometer tais atos inapropriados? Bhavanuvada. Ele está perguntando aqui no final para Krishna, por que então a gente que tem conhecimento disso, vamos cometer tais atos inapropriados? Está perguntando para Krishna. Bhavanuvada. Arjuna pergunta, por que ainda estamos inclinados a nos engajar nessa batalha? Para responder sua própria pergunta, ele recita este verso que começa com as palavras Yadi Ati. Prakashika Friti. Arjuna considerou que nessa batalha havia mestres como Dronacharya, Kripacharya e outros tios maternos como Salya e Shakuni, familiares maiores como Bhishma, os filhos de Dhritarashtra, parentes e familiares como Jayadratha. As escrituras proíbem se voltar contra essas pessoas. Você não deve brigar com alguém que realiza sacrifício em seu nome, com o sacerdote familiar, com o tio materno, com uma visita, com aqueles que são dependentes, como seus filhos, com idosos e parentes. Mas eu tenho que lutar contra essas mesmas pessoas. Assim, Arjuna expressou sua relutância em lutar contra seus próprios parentes, que agora estão diante dele. Arjuna contempla, mas por que todos estão empenhados a lutar contra nós? Ao considerar isso, Arjuna concluiu que eles deveriam estar dominados por interesses baixos e egoístas e, portanto, perderam a habilidade
de distinguir entre o bom e o mal, religião e irreligião. Como resultado, eles se esqueceram das reações pecaminosas que são incorridas ao destruir sua própria dinastia. Já que não temos motivos egoístas, por que devemos ocupar-nos dessas atividades abomináveis e pecaminosas? Assim encerra. Esse é o último comentário de Gurudev para esse primeiro capítulo. A Arjuna está perguntando, tudo bem para Duryodhana e os outros filhos de Dhritarashtra ter esse sentimento em matar a gente devido a motivações egoístas que eles têm, mas a gente que tem algum certo discernimento e conhecimento, para que a gente vai engajar nessa batalha? Para eles, tudo bem, que eles têm motivações baixas, mas a gente não. Para que a gente vai engajar nisso? A Arjuna estava perguntando para Cristo no estágio de lamentação e apreensão que ele se encontrava. Então, isso é as Assim, palavras de Arjuna. Verso 39. Carol, quiser ler aí. Próximo. Kula khaye pranasyanti Eu kula não, dharma sanatana dharme naste kulam krishnam adharmo vibhavati uta. Quando? Eu posso ler. Então vai. Quando uma, Sim. quando uma dinastia é destruída, as milenares tradições religiosas que são transmitidas através de inúmeras gerações também são destruídas. Com a destruição dessas tradições virtuosas, a dinastia inteira é subjugada pela irreligiosidade. Bhagavad, comentário. A palavra A palavra Sanatana se refere aos princípios religiosos que descendem através da dinastia desde um tempo ancestral. a Arjuna estava preocupado por isso. A dinastia fosse destruída, ele falou. Então, as milenares tradições religiosas, são transmitidas de geração para geração, também vão ser destruídas. Com isso destruído, a dinastia inteira vai ser tomada pela irreligiosidade. Esses são argumentos que Arjuna estava usando para Krishna e perguntando por que, apesar disso tudo, ele ia ter que participar disso e matar aquele parentes e professores que estavam do outro lado. Verso 49, 40. Mas, hein, Prabhu? Se Ah. ele deixasse eles continuar, daí sim que seria, né? Cada vez mais destruído, né? Krishna vai. Aqui ele está apresentando, nesse capítulo primeiro, ele está apresentando argumentos para Krishna. Tá. Os argumentos dele têm certa lógica nisso, porque o coração do devoto é naturalmente suave e jamais quer matar ninguém. Não tem certa lógica, mas na verdade é fruto de sentimentalismo, Krishna vai falar. Na verdade é fruto de fraqueza interior dele, e que vai falar depois. Então aqui ele está apresentando todos esses argumentos. Porque ele também podia morrer naquela batalha. Ele não sabia que os Pandavas iam ficar vivos e o Yudhishthira ia ficar vivo. Ele não sabia o resultado. Então ele pensou, se essa dinastia é destruída, então como é que vai fazer? Tudo vai ser tomado pela irreligião. Esses são argumentos que ele estava expondo para Krishna, até de acordo com algumas escrituras mais inferiores. E aí Krishna vai falar o porquê que ele estava errado nesses argumentos. No próximo. 40. Adharma
Bhavat Krishna pradushanti kulastriya strisu dustasu varneya jayate varna shankara. Ó Dila, ó Krishna. Estava com o microfone fechado. Ó Krishna, quando uma dinastia é subjugada pela irreligião, suas mulheres se degradam. Ó descendente de Vishnu, quando a mulher se degrada e se torna incasta, isto resulta em progenie indesejada. Bhavanuvada. Bhavanuvada. A irreligião que lhes causa engajamento em atividades incastas. Arjuna apresentou esse argumento. Ó. A dinastia subjugada pela religião, as mulheres se degradam. Igual hoje em dia no Ocidente, né? Acontece isso. Quando a mulher se degrada e se torna incasta, os filhos que nascem dela são progenie indesejável. Ou seja, concebe má progenie. O Arjuna apresentou esse outro argumento. 41. Shankaro narakayaiva kula ghinanam kulasya cha patanti pitaro hiyesham lupta pindodaka kriya. A geração de tal progenie indesejada leva tanto a dinastia quanto seus destruidores ao inferno. Sem dúvida alguma, seus antepassados, privados de oblações, de água e alimento santificado, também sofrem o mesmo destino. Isso é o que você perguntou esses dias, olha, sobre os antepassados, tá vendo? Se eles ficam sem oblações de água e alimento, eles sofrem depois no inferno. Esse é o caminho referente aos antepassados aqui. Aí ele falou, com progenie desejada, a dinastia vai a dinastia e aqueles que destruíram para o inferno. E os antepassados, ficando sem essa tradição de oferecer oblação de água e alimento santificado para os antepassados, também sofrem o mesmo destino. Porque na cultura védica, os Vaishnavas, que é iniciado, Brahmana, Vaishnava, não faz essa cerimônia, mas os Brahmanas comuns e os Smarta Brahmanas, é normal, quando um parente, por exemplo, morre, oferece cerimônia de pinda, que oferece alimento para Vishnu, e a marra prachada é direcionada ao antepassado para que ele se livre do pior, ou de algum inferno depois que abandonou o corpo. Então, sem isso, a junta está falando, sem essa tradição familiar, os antepassados também sofrerão o mesmo destino, porque essa tradição de oferecer esses alimentos também vão acabar junto com ele. Então, foi outro argumento que ele estava expondo ali para Krishna. Verso 42. Doshairetai kulagnanam varna shankarakarakai utsadjante jati dharma kula dharmascha saswataha. Devido às ações perversas realizadas pelos destruidores da dinastia, os ensinamentos sobre os princípios religiosos que estão de acordo com as milenares tradições de uma sociedade civilizada caem no esquecimento. Bhavanuvada. A palavra utsadjante significa eles se perdem. Esses princípios se perdem. A Arjuna estava expondo isso também. As tradições de uma sociedade civilizada, na visão dele, naquele momento de
ilusão e lamentação, ele pensou, tudo vai cair no esquecimento. Verso 43. Utsana kula dharmanam manusyanam janardana narake nyatam vaso bhavatiti anususruma. Ó Janardana, Krishna. Sem áudio. Continue, Giovanni. Eu escutei através da sucessão discipular que todos aqueles cuja dinastia carece de princípios religiosos sofrem no inferno por período ilimitado. 44. Aho bata mahat papam kartum vyavasitam vayam yadraja sukhalobhena hantum sajana yujata. Ó Senhor, quão lamentável é esta situação na qual estamos determinados a cometer este grande pecado, movidos pelo desejo de desfrutar da felicidade imperial. Estamos dispostos a matar nossos próprios parentes. Ele estava pensando do ponto de vista material, ele pensou, tudo bem se a gente participar e ganhar, que felicidade que a gente vai encontrar em terreno, terra, essas coisas. 45. Yadimam apratikaram ashastram shastrapanaya dhartarastra ranihanyustam ekhemataram bhave. Seria mais auspicioso para mim se eu, desarmado e sem oferecer nenhuma resistência, fosse morto nessa batalha pelos fortemente armados filhos de Dhritarashtra. 46, agora Sanjaya falando, Sanjaya Uvacha. Evam ukta Arjuna Sankhiratopastha upavisat Vistrijya sasaram chapam shokha sambhigna manasa. Sanjaya disse, dizendo essas palavras no centro do campo de batalha, Arjuna deixou de lado seu arco e flecha, sentou-se em sua quadriga, com a mente perturbada pela lamentação. Bhavanuvada. Bhavanuvada. A palavra Sankhe significa na batalha e Ratropashte significa na quadriga. Quadriga. Esse é o último comentário de Vishwanath Chakravarti Thakur, primeiro capítulo. Assim se encerrou o primeiro capítulo, Arjuna expondo o tipo de consciência que ele estava naquele momento, totalmente apreensivo, perturbado pela lamentação. No último verso aqui, ó, depois que ele falou essas palavras e vendo que todo mundo estava ali, prestes a começar essa guerra, simplesmente ele deixou o arco e flecha cair no chão dele. Ou seja, ele estava tremendo. Estava num estado de consciência extremamente apreensivo, cheio de lamentação, a mente perturbada pela lamentação. Então a gente pode pôr no lugar de Arjuna e ver quando a gente se lamenta por alguma coisa material, seja relacionado com pessoas ou coisas materiais, aí a gente pode ver que a gente está iludido ou em estado de lamentação devido ao apego por pessoas e coisas mundanas. Igual a Arjuna estava aqui. Aconteceu isso com ele devido à ilusão. Na verdade, Arjuna jamais fica iludido, mas passou por isso para ensinar a gente. A gente deve colocar na posição de Arjuna e lembrar algum acontecimento
aqui na nossa vida, que acontece com pessoas queridas ou coisas materiais, se a gente fica lamentando, a gente lembra da situação de Arjuna, a gente pode entender a nossa situação no mundo como servente de Maya, ilusão, não de Krishna. A atitude servente de Krishna, Krishna vai explicar agora, começar a explicar para Arjuna como que é a mentalidade, a consciência de alguém consciente de Krishna. Aí nesse segundo capítulo, Krishna vai começar o processo de como a pessoa pode ficar livre desse tipo de lamentação que Arjuna estava expressando no primeiro capítulo. E olha que a situação de Arjuna era extremamente dramática. A nossa, se a gente for pensar na nossa vida, talvez não vai chegar a 1% disso. Ainda assim, muitas vezes, pode ser que a gente fique lamentando alguma coisa. Então, se a gente segue as instruções de Krishna dado no Gita, essas lamentações vão indo embora. Esse é o primeiro sintoma de alguém que está realmente praticando Bhakti, é que o apego vai embora e o conhecimento das escrituras vem. Duas coisas. O Gurudev fala, se a gente está praticando Bhakti, mas o apego continua o mesmo, alguma coisa está errada. A pessoa não está praticando Bhakti da maneira correta. Mas se a gente está praticando Bhakti, a gente vê que o nosso apego a Deus está aumentando, e o apego às pessoas mundanas relacionadas com o nosso corpo, ou coisas mundanas, está diminuindo, aí a gente pode saber que está no caminho certo. Isso é uma balança que a gente tem. A gente pode refletir para ver se está indo no caminho certo ou não. Então, isso Krishna vai dar essas instruções, como a gente pode progredir. Se a gente tiver alguma coisa aí. Ou pergunta que surgiu, alguma coisa. Aí. Amridão. Outra coisa que a gente pode também refletir e ver na prática, se a gente é mais apegado aos mestres e a Deus e a Krishna do que a pessoas e coisas mundanas, a gente pode ver, por exemplo, quando um Vaishnava, ou um mestre, ou um devoto que deixa esse mundo, se a gente sofre mais do que se uma pessoa relacionada com o corpo, pai, mãe, filho, deixa esse mundo. Qual que a gente vai sofrer mais? A gente pode ver em qual que a gente tem mais apego. E quando o Vaishnava deixa, a gente sente mais dor do que qualquer outra pessoa, mesmo se for pai, mãe, filho, ou amigo, querido, ente. Então a gente está no caminho, está mais apegado a Deus, está no caminho certo. Mas se for o contrário, a gente está apegado às coisas desse mundo. Essa é outra coisa que a gente pode ver. E um tipo de sofrimento, no caso dos Vaishnavas, quando eles partem, apesar de ser muito maior o sofrimento, aquele sentimento é favorável para a Bhakti. Aquilo purifica o nosso ser, aquele tipo de sofrimento. Parece estranho, mas o caminho do amor a Deus é impossível de ser compreendido, realmente. Só quem sente vai saber. Parece estranho. Como que amor a Deus vai fazer alguém sofrer? Igual hoje, por exemplo, os xiitas estão comemorando a morte do Imam Hussein, chorando o dia inteiro. Quando alguém reúne na Índia para escutar o Ramayana, por exemplo, eles vão lá para quê? Todo mundo vai sofrer ali, vai chorar, lembrando do sofrimento que Sita e Rama passaram.
aqueles passatempos. Ainda assim eles vão. Porque esse tipo de sofrimento conecta a pessoa com Deus e purifica todo o desejo material, luxúria, apegos mundanos do coração dela. Mas o outro, se uma mãe, por exemplo, lamenta a morte do filho, ou o marido lamenta a morte da esposa, por exemplo, aquele tipo de sofrimento doloroso só traz miséria para a pessoa. Não vai trazer nada de real benefício. Isso é outra diferença entre os dois tipos. Um só traz miséria. O outro, apesar de ser mais intenso do que esse outro material, só traz felicidade interior. Aparente miséria, mas interior, deleite interior. A gente pode ver qual que a gente sofre mais. Quando acontece alguma coisa com os Vaishnavas ou com pessoas queridas, materialmente queridas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jayo Vaishnav Thakur, Jayo Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya 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 Vaishnav Thakur. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada,
Jaya Prabhupada. Sai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bola Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Hari 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 Jai Shri Shri Guru Gauranga Hari Kagiridhar Ki Jai. Jai. Jai Shri Guru Pad Padma Vishnu Pad Paramahamsa Parivraj Akacharya Javarja Sutra Shishmar Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Jai. Jai Vishnu Pad Shishmar Shri Bhaktivedanta Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Vishnu Pad Shishmar Shri Bhakti Jivan Acharya Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Vishnu Pad Shishmar Shri Gaur Gobind Swami Maharaj Ki Jai. Om Vishnu Pad Shishmar Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pad Shishmar Shri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai. Jagat Guru Shri Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai. Jai. Shri Rupanu Guru Varga Ki Jai. Shri Rup Sanatana Vata Raghunath Jiv Gopalabhata Das Raghunath Sadgoswami Prabhu Ki Jai. Prema se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasad Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Jai Shri Bhagavan Singhadev Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Jai. Shri Arjuna Ki Jai. Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai. Jai. Shri Purushottam Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai. Shri Purushottam Avrata Ki Jai. Shri Purushottam Mas Ki Jai. Shri Purushottam Khetra Ki Jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Todas as glórias devotas reunidos Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Valeu. Hari Bol. Boa noite, bom final de semana. Hari Bol. Boa noite a todos.